Fala pessoal, meu nome é Cláudio Sobral, estou aqui no Tec Tango para te ensinar tango hoje. Antes de começar essa aula, solto a vinheta para você. Bem pessoal, hoje começa aqui nossa aula de tango, uma aula que eu tenho o maior prazer de ensinar para iniciantes, e é um tango onde fez muito minha carreira na dança de salão e divulgou o Cláudio Sobral para o Brasil e para o mundo. Então isso é muito importante para mim aqui, começar essa primeira aula de tango, e essa aula de tango é uma aula que muito para quem está querendo aprender a dançar tango, quem quer iniciar no tango, acha o tango uma dança muito difícil. Eu quero desmistificar, né, essa coisa do tango ser uma dança difícil, como o tango pode ser uma dança difícil, que o mundo todo hoje dança tango. Isso é muito interessante. Para você que não conhece esse mundo ainda, seja bem-vindo ao Tec Tango. Primeira coisa que eu vou te dizer, se você for iniciar no tango ou quer aprender tango, é muito importante que você trabalhe a sua estrutura de equilíbrio, que é muito importante, né? As formas de pisar, e é uma coisa que eu já estou lançando aqui nas aulas de dança de salão, que também serve muito aquela parte dos fundamentos para você que quer aprender a dançar tango. Embora o tango tenha seus códigos, os seus fundamentos especiais, que são específicos para aquela dança, que também ajuda. É interessante que o tango ajuda nas outras danças, ela forma o corpo de quem dança. Então a minha ideia aqui é fazer você se apaixonar pelo tango, é fazer você gostar do tango, é fazer você cada vez mais querer dançar tango. E quem dança tango também pegar algumas dicas nessa aula para desenvolver no seu corpo e entender que tango é treinamento também, é treinar aquilo que está se aprendendo dentro das aulas. Eu vou desenvolver, eu vou melhorar e eu vou treinar. O melhor treinamento é dançar, é ir para as milongas, é pegar uma dama, praticar esses exercícios do tango, né? Mas é importante, nessa aula, a gente pensar no pessoal, pensar em si, né? Ser um pouquinho mais egoísta e pensar um pouco em si agora. E quando a gente pensa em si, a gente pensa na nossa estrutura, se ela está correta para a gente dançar o tango. Então, uma coisa muito importante seria usar as extremidades dos pés para sentir o corpo no tango na hora que vai iniciar uma dança. Então eu vou fazer alguns exercícios aqui iniciais que são importantes para você começar no tango. É coisa bem simples, mas que muitas vezes quando a gente está fazendo uma aula de dança, a gente não pensa muito nisso, mas que é muito importante na hora que você vai começar a dançar tango. Primeira coisa seria usar as extremidades dos pés. Então presta bem atenção comigo, vou recuar aqui para a gente fazer aqui para vocês. Primeira coisa que você tem que pensar é como se você tivesse aqui um zip que pega da sua cintura ao seu peito, e você vai crescer um pouquinho aqui, não é murchar a barriga, mas é crescer um pouquinho, colocar o seu peito, né, o seu peitoral um pouquinho mais para frente aqui e sentir as extremidades do peso do seu corpo na ponta dos pés, um pouquinho. Isso seria uma postura característica do tango, que as pessoas chamam até de inclinação, ou V ou escora, para frente, é uma posição que se usa bastante, né, nesse início, na hora que vai conectar com o parceiro, isso tanto a dama como o cavalheiro. Outra coisa agora é jogar o peso do corpo, mantendo essa postura no calcanhar. E aí você vai fazer esse exercício, ó. Joga o peso para frente e joga o peso para trás, na hora que está exercitando essa transferência nos pés. As pernas, elas não ficam alongadas nem esticadas, elas ficam semiflexionadas, os joelhos relaxados para você conseguir mais essa mobilidade do seu corpo em cima dos pés. Essa mobilidade é muito importante na hora que você está conectando com o outro, na hora que você está dançando. Muita gente pensa muito no abraço, mas a gente não pensa nessa estrutura antes de fazer qualquer passo de tango ou caminhar, ou se equilibrar numa perna só. E essa intenção que a gente está usando do corpo, e eu vou pensar muito
aqui no meio para frente, na frente dos pés. Agora eu estou na frente dos pés e eu vou pensar muito no meio para trás e para frente, no meio para trás e para frente. E isso é muito importante, Vou jogar o peso para frente, bem para frente. Quanto mais eu flexiono o joelho, mais eu consigo mais usar esse peso para frente. Eu vou usar agora esse peso para trás e é muito importante, né? Então a gente aprendeu com esse exercício de transferir, né? Eu vou transferir esse peso para cima da perna, transferir esse peso para trás, para frente, para trás, e isso é muito importante, né? Outra forma, né, depois que eu aprendi a entender muito meu corpo para frente e para trás, seria cambiar, né? Trocar o peso em bloco com os joelhos sempre flexionados, essa troca de peso um pouco mais fixa, né? Diferente um pouco daquilo que a gente trabalhou na aula de transferência de peso, que é muito parecido. A gente trabalhou na aula de transferência para dança de salão um pouco mais solto, a gente ficou um pouco mais solto assim, transferindo o peso, né? Um pouco mais solto, no tango um pouco mais contido, com as pernas mais juntas, e é muito importante essa ideia. Eu não vou falar aqui de caminhada agora, sim de usar os pés na transferência, usar toda a planta do pé quando transfere, e a postura muito importante, né? Essa postura que eu falei, do zíper que vai até o peito aqui, para justamente depois a gente falar um pouco sobre abraços em outra aula. Essa aula pensando mais no corpo na transferência, e eu vou transferir e manter o meu corpo usando as extremidades, no mesmo lugar, transferindo para um lado e para o outro, vou transferir para cá, vou transferir para cá, né? Vou transferir para cá, vou transferir para lá, isso. Então a gente usou agora, nessa aula, a gente usou justamente as extremidades, né? Nessas extremidades eu balancei meu corpo, coloquei meu corpo para avançar, para abraçar a dama, coloquei meu corpo para trás, eu fiz duas intenções, essas duas intenções muito importantes para você que dança tango e para aprender os abraços futuramente, né? As conexões para dançar o tango, e são coisas importantíssimas que muitas vezes, ao fazer o primeiro passo ou um passo básico, se burla essa aula, que é muito importante para o aluno que vai iniciar a aula. E muitas vezes o aluno não tem muita paciência para esse tipo de exercício. Ele é super fundamental para quem quer dançar tango, usar os joelhos, usar a extremidade dos pés, né? A transferência, esse balanço nos pés, perceber o equilíbrio do corpo quando se vai dançar o tango. Isso é um início. Muita gente trabalha isso depois do passo básico, depois de transferir, depois de caminhar, depois ela vai descobrindo isso, mas nessa primeira aula, você entendendo que você pode desenvolver isso com mais paciência na sua casa, isso já ajuda você a entrar na aula de tango um pouco mais à frente do que outros alunos que não teve essa aula. Então, essa aula é muito importante, parece pouco, né? Parece uma besteira, mas se você começar a trabalhar isso na sua casa, você vai entender o quanto é importante você usar a extremidade dos pés, usar essa transferência para iniciar dentro do tango. Na próxima aula, eu vou te ensinar como dar um passo à frente, um passo atrás, um passo ao lado, caminhar no tango, como usar a intenção para caminhar, como é que eu uso o meu corpo para projetar o corpo no espaço. Isso é importante e isso faz você dançar tango, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Cláudio Sobral, hoje aqui professor de tango. Para você aí que gostou dessa aula, curte aí meu canal, ativa aí o nosso sininho para saber o que é que vai rolar depois do nosso canal, quais são as próximas aulas. Será um prazer ter você aqui na nossa aula. Sejam bem-vindos. Obrigado.